Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O céu de Nova York estava se tornando de um azul claro, quase ingênuo, como se a cidade não tivesse consciência do drama que se desenrolava. Em um hangar particular no aeroporto regional, Jonathan Pierce, bilionário e mestre indiscutível de seu império imobiliário, ajustava seu traje de paraquedismo. Seu rosto refletia a confiança, a arrogância quase encantadora de alguém que acredita que tudo em sua vida está sob controle. Cada movimento era calculado, cada gesto estudado para as câmeras. Hoje ele tinha que pular na frente de jornalistas e acionistas, para mostrar que era destemido, que estava disposto a correr riscos. Tudo foi planejado milímetro a milímetro. Mas a vida gosta de pregar peças. A poucos quilômetros de distância, em uma calçada coberta de caixas de papelão e jornais, Marcus Mac Thompson tremia no frio da manhã. Os ecos do hangar e do asfalto chegavam até ele como um sussurro distante. Mac nunca acreditara no acaso, apenas na observação. Ex-mecânico, ele conhecera a queda, perda de emprego, perda de moradia, solidão gélida. Mas naquela rua, ele desenvolvera um sexto sentido para o perigo. Quando viu, através da cerca enferrujada, uma caixa de peças de reposição perto de um paraquedas com a inscrição "Puxe o cabo", algo em seu instinto gritou: "Este salto está comprometido." Ele se aproximou com o coração disparado, os olhos fixos no fio que parecia frágil demais, frouxamente preso, quase ridiculamente vulnerável. O barulho dos motores, os gritos de vozes e as risadas dos técnicos enchiam o ar, mas Mac ouviu algo mais, o sopro do desastre iminente. "Não suba de paraquedas, você vai perecer." Não era uma profecia. Apenas a conclusão lógica de um homem que sabia reconhecer sabotagem, os sinais deixados por mãos inexperientes ou maliciosas. Mas como ele poderia deixar isso claro para Jonathan Pierce, um homem que não conhecia o medo nem a humildade, cercado por guardas, repórteres e câmeras? Para Mac era mais do que um aviso, era uma missão. E essa missão o levaria a um mundo com o qual ele jamais sonhara. Um mundo de poderosos e conspiradores nos bastidores, onde um fio solto pode decidir a vida de um homem, e onde o morador de rua pode ser o único a ver a verdade. Naquela manhã, destinos se chocariam. Riqueza e pobreza, sorte e destino, coragem e arrogância, tudo estaria suspenso por um cabo frágil, a poucos metros do chão. E em meio a esse caos iminente, Mac sabia de uma coisa: às vezes, aqueles que ignoramos são os únicos que podem salvar o mundo. O asfalto brilhava como um espelho nítido sob o sol da manhã. Jonathan Pierce saiu de sua limusine preta, vestindo seu macacão laranja vibrante, cercado por sua equipe habitual, Helena, sua diretora de comunicação, sempre impecável, e Ryan, o instrutor de paraquedismo, sorridente, mas tenso como se pressentisse algo. Sam, o guarda-costas corpulento e silencioso, observava cada passo. Câmeras clicavam, capturando cada movimento para os acionistas e a imprensa local. A poucos metros de distância, Marcus Mac Thompson observava da cerca, agarrado à sua mochila velha. Ele havia acompanhado cada detalhe: o paraquedas apoiado na rampa, as amarras, o cabo traseiro que parecia estar torto. Seu coração batia forte. Cada fibra do seu corpo gritava que aquele salto não era seguro. Mac sabia que tinha apenas uma chance de evitar o inevitável. Ele cruzou a barreira enferrujada silenciosamente, passando entre dois caminhões de equipamentos. Um segurança o notou e correu até ele. "Ei, o que você está fazendo aqui?" Mac levantou as mãos, calmo, mas firme. "Sou mecânico. Já trabalhei com esse tipo de equipamento. Esse cabo traseiro está solto. Pode quebrar no ar." O agente franziu a testa, incrédulo. "Você não pode ficar aqui. Saia daqui agora." Mac tentou uma abordagem diferente. Ele tirou um pano oleado da bolsa e apontou para o cabo, seu dedo traçando a linha frágil que sustentaria Jonathan no ar. "Olha, se houver alguma falha aqui, ele não sobreviverá ao salto." Ninguém realmente o ouviu. Helena ergueu as sobrancelhas e o empurrou levemente, irritada com o que interpretou como uma intrusão. "Obrigado, senhor, mas está tudo sob controle." Mac sentiu a frustração aumentar. Cada segundo contava. Ele gritou, alto o suficiente para Jonathan ouvir: "Não suba." O paraquedas foi sabotado. Jonathan, que fazia suas últimas verificações, parou. Seus olhos azuis pousaram no homem com roupas sujas e mãos manchadas de graxa. Um sorriso irônico cruzou seu rosto. "Quem é você exatamente?" ele perguntou, divertido, como se um morador de rua pudesse realmente ameaçá-lo. "Marcus Thompson. E se você pular, você vai morrer." Um silêncio tenso se instalou.
As câmeras capturaram tudo, os repórteres sorriram. Uma cena dramática perfeita para as redes sociais. Mas Mac sabia que aquilo não era apenas um espetáculo. Cada segundo que passava aproximava Jonathan de uma queda potencialmente fatal. Helena, apesar de tudo, sentiu um arrepio. O olhar de Mac não era o de um mendigo em busca de atenção. Era o de um homem que entendia a mecânica, a gravidade e a fragilidade de um fio desencapado. Ela trocou um olhar com Ryan, e uma preocupação surda cresceu. Jonathan, ainda sorrindo, fez um gesto teatral em direção a Mac. Muito bem, Marcos. Se você tem tanta certeza de si, por que não me mostra? O desafio estava lançado. Mac sentiu uma onda de adrenalina. Esta era sua chance de salvar o homem mais poderoso da cidade e, quem sabe, mudar seu próprio destino. Enquanto Jonathan se preparava para embarcar, Mac deu um passo à frente determinado. Aquela história não terminaria como planejado. O confronto com o perigo estava apenas começando. O motor do avião rugiu, ressoando pelo hangar e no coração de Mac. Cada vibração parecia um aviso. Jonathan Pierce, confiante e carismático, ajustou suas luvas e óculos de paraquedas, ignorando os gritos do morador de rua que ecoavam além da cerca. Senhor Pierce, gritou Mac com a voz carregada de adrenalina. Não suba. Este paraquedas está sabotado. Helena franziu a testa. Olhou para Ryan, que deu de ombros, pensando que Mac era apenas um intruso desesperado. Mas Mac não se intimidou. Ele sabia que cada segundo contava. Pegou um bilhete rabiscado e jogou para Helena. Verifique o cabo traseiro. Foi adulterado. É sabotagem. Helena pegou o bilhete, examinou-o rapidamente e sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela sabia que publicamente cada movimento estava sendo filmado. Ignorar esse aviso seria irresponsável, mas ela hesitou. Jonathan, confiante, nem se virou. O que é isso? Ele perguntou, finalmente notando Mac. Olha o cabo, repetiu Mac. Foi mexido. Se você pular, pode morrer. Jonathan caiu na gargalhada, seguro de si. Sério? Um morador de rua vem me resgatar de paraquedas? Você é corajoso, eu admito, mas é inútil. Está tudo sob controle. Mac sentiu o coração bater mais rápido. Sabia que o tempo estava se esgotando. Qualquer movimento mal calculado poderia ser fatal. Deu um passo à frente, implorando. Não estou brincando. Eu sei reconhecer cabos soltos e fixadores defeituosos. Isso é sério. Sam, o guarda-costas, aproximou-se ameaçando. Chega, você está deslocado aqui. Mas Mac não recuou. Seus olhos estavam fixos em Jonathan, e naquele olhar havia uma determinação que nem mesmo a riqueza poderia ofuscar. Ele sabia que aquele salto não era apenas para enfeitar. Era uma roleta-russa mecânica. Helena, incerta mas preocupada, sussurrou. Ryan, verifique mesmo esse cabo só para ter certeza. Ryan se aproximou do paraquedas, examinando o cabo traseiro com uma atenção incomum. Seu rosto mudou. Algo estava errado. Ele olhou para Jonathan. Há um problema. Preciso verificar todo o sistema antes do salto. Jonathan, ainda confiante mas intrigado, franziu a testa. Mac sentiu a esperança crescer dentro dele. Finalmente alguém que o ouviria. Mas o tempo estava se esgotando. O avião deveria decolar em poucos minutos, e a multidão de repórteres e cinegrafistas aumentava a pressão. Tudo bem, disse Jonathan com a voz firme. Mas se for um alarme falso, você pode estar em apuros. Isso não é um alerta, é a verdade, respondeu Mac. Sua vida está em perigo. O olhar de Jonathan ficou mais sério. Minutos se passaram, e o destino daquele salto, antes um mero espetáculo para impressionar acionistas, agora era um campo de tensão entre arrogância e sobrevivência. Mac sabia que seu papel ainda não havia terminado, precisava encontrar uma maneira de convencer Jonathan antes que fosse tarde demais. O avião rugiu, vibrando sob o impacto das hélices, pronto para decolar. Jonathan Pierce, com um sorriso confiante no rosto, fez um último gesto teatral em direção às câmeras. Os jornalistas imortalizaram cada movimento. O empresário mais poderoso da cidade, saltando no vazio, desafiando a gravidade. Mac, com os punhos cerrados, acompanhava cada movimento da pista. Sua respiração era curta, seu coração disparado. Cada fibra de seu corpo gritava que o cabo traseiro não aguentava. Ele correu em direção à barreira, agitando os braços e gritando para Jonathan. Não pule. Está sabotado. Mas Jonathan, confiante e cego pela arrogância, não ouviu. Sam, o guarda-costas, apontou o dedo para Mac. Saiam daqui. Agora. Apesar dos gritos e gestos ameaçadores, Mac não se mexeu. Sabia que precisava fazer outra coisa. Seus olhos percorreram o chão, em busca de qualquer coisa que pudesse chamar a atenção de Jonathan naquele momento crucial.
o avião subiu ao céu. Os repórteres gritavam de excitação, acreditando estarem testemunhando um momento heróico. Mac sentiu um nó na garganta. Cada segundo que passava aproximava Jonathan de uma queda potencialmente fatal. Quando a porta do avião se abriu, Jonathan acenou pela última vez. Mac gritou, sua voz cortando o ar. Olha o cabo. Está com defeito. O público no chão não entendeu. As câmeras filmavam um morador de rua gritando com um bilionário para eles, um momento sensacional e divertido. Mas Mac viu a realidade, um cabo solto, um engate comprometido. Jonathan saltou. O vento o impulsionava pelo ar com uma graça quase irreal. O paraquedas abriu, mas não direito. Balançou, balançando perigosamente. As cordas rangeram sob a tensão excessiva. Mac prendeu a respiração, imaginando o pior. Então, como num passe de mágica, o vento carregou Jonathan em direção a um carvalho gigante na beira da pista. Ele agarrou um galho, torcendo as pernas em um ângulo impossível. A multidão explodiu em aplausos, acreditando estar testemunhando um feito espetacular. O próprio Jonathan se levantou sorrindo, acreditando ter triunfado. Mac, no entanto, viu algo mais. O galho que salvara Jonathan não era um milagre. Foi um pequeno golpe de sorte, quase ilógico. Um fio cortado havia sido recolocado desajeitadamente, e se o galho não estivesse lá, Jonathan teria caído. Helena, pálida, finalmente entendeu a gravidade da situação. Ryan, sem palavras, percebeu que o acidente havia sido evitado por pouco. E Mac, ofegante, sabia que aquele salto era apenas o começo de uma conspiração muito maior. Agora ele precisava provar a Jonathan que não fora a sorte que o salvara, mas a sabotagem que ele acabará de evitar. E mais importante, a trama estava apenas começando. Jonathan Pierce mal havia se recuperado do pouso milagroso. Com o tornozelo dolorido, ele caminhava cautelosamente, cercado por sua equipe e guarda-costas, enquanto jornalistas filmavam cada movimento seu para transmissão ao vivo. Lá fora, o vento ainda trazia o cheiro de combustível e asfalto quente. Mac, por sua vez, mantinha os olhos fixos no hangar. Cada detalhe era importante. O cabo, o paraquedas, os vestígios de óleo, a caixa de peças deixada para trás. Ele sabia que não fora um acidente, alguém quisera machucar Jonathan, e o perigo poderia ser muito maior do que o que ele acabará de ver. Helena, preocupada mas lúcida, acaba se aproximando de Mac. Você está falando sério? Ela perguntou em voz baixa. Com certeza, respondeu Mac ofegante. Não é só um mau encaixe. Alguém mexeu no paraquedas. Se você tivesse deixado ele saltar, ele não estaria aqui. Helena empalideceu, ciente de que sua imagem pública poderia ser irreversível se a sabotagem tivesse sucesso. Ela gesticulou para que Ryan examinasse cada cabo, cada prendedor, mais uma vez. Mac observou atentamente, detalhando cada peça, cada prendedor, como um mecânico experiente. Enquanto isso, Jonathan, frustrado mas curioso, notou Mac. Seus olhos azuis encontraram os do morador de rua. Você está dizendo que é sabotagem? Perguntou ele. Como um homem como você pode saber disso? Porque eu conheço os sinais de um fio cortado e reconectado, respondeu Mac calmamente. Já consertei esse tipo de equipamento antes, e sei quando alguém o sabotou. Jonathan franziu a testa intrigado, apesar de tudo. Mas antes que pudesse responder, Helena pronunciou um nome. Victor Cain. O nome ecoou no ar como um alerta silencioso. Mac já ouvirá falar de Victor Cain antes, um rival de Jonathan, um homem astuto e implacável no mundo dos negócios. Mac sentiu um arrepio percorrer a espinha. Se Victor estava envolvido, a sabotagem era apenas a superfície de um plano muito maior. Rosa Alvarez, uma investigadora particular contratada pela família Pierce, apareceu então. Seus olhos escuros examinaram a cena atentamente. Ela se aproximou de Mac, intrigada com sua confiança e conhecimento técnico. Você é Marcos, certo? Ela perguntou, com a voz firme, mas educada. Sim. E posso te dizer uma coisa, esse paraquedas não foi sabotado por acaso. Rosa assentiu, anotando mentalmente cada palavra. Juntas começaram a reconstruir os eventos. As pistas se acumulavam. Um assalto recente ao depósito de equipamentos de Jonathan, notas fiscais falsificadas de peças de paraquedas, e o mais importante, um vídeo de um técnico manuseando um cinto de segurança no dia anterior ao salto. Mac entendeu que o ataque não era pessoal, era direcionado ao império de Jonathan. O objetivo, desestabilizá-lo publicamente, arruinar sua reputação e talvez aproveitar a queda para comprar suas ações a preço baixo. Mas quem estava por trás de tudo isso? E até onde eles iriam para atingir seu objetivo? Pela primeira vez em muito tempo, Mac sentiu que sobreviver nas ruas não era seu maior desafio.
Desta vez ele estava enfrentando pessoas poderosas, conspiradores que brincavam com a vida dos outros como se fossem peões. E se Jonathan quisesse sobreviver e salvar seu império, teria que ouvir um morador de rua. Na manhã seguinte, Mac e Rosa se encontraram em um café pequeno e discreto, longe dos holofotes e das câmeras. Rosa insistira em manter o encontro em segredo. Mac tirou uma foto borrada do vídeo que vira no dia anterior. O técnico manipulando o chicote com as mãos trêmulas, trabalhando no cabo traseiro. É ele, disse Mac. Olha o jeito que ele está prendendo aquele cabo, não é nada profissional. Alguém pagou para ele fazer isso errado. Rosa assentiu. Seus olhos escuros examinavam cada detalhe. Precisamos saber quem o contratou, disse ela. Se for Vitor Caim, precisaremos de provas concretas. E se for alguém acima dele, então fica ainda mais perigoso. Mac assentiu. Sua vida nas ruas lhe ensinaram uma coisa: a verdade não se encontra em declarações, mas em evidências tangíveis. Ele sabia onde procurar. A primeira pista os levou a uma pequena oficina mecânica em um bairro industrial. Mac reconheceu o local. Um ex-funcionário de Vitor Caim consertava máquinas e equipamentos para clientes anônimos. A oficina era modesta, mas cada ferramenta parecia perfeitamente posicionada. Bateram à porta. Um homem na casa dos 50 anos abriu-a, desconfiado. Suas mãos estavam sujas de graxa, seus olhos cansados, mas alertas. O que você quer? Ele perguntou nervosamente. Sabemos que você trabalhou em um paraquedas para Jonathan Pierce, disse Mac calmamente. Só queremos saber a verdade. O homem empalideceu ligeiramente. Olhou para trás e sussurrou. Não sou eu, é o Caim. Ele me pagou para enfraquecer o equipamento. Só para mostrar ao Pierce que ele não é invencível, não para matá-lo. Rosa absorveu cada palavra, anotando mentalmente a importância da confissão. Mac sentiu uma pontada de raiva. Arriscar a vida de alguém por uma mensagem, mesmo que fosse para humilhar, era inaceitável. Você entende que se algo desse errado, ele poderia ter morrido? Perguntou Mac, com a voz baixa, mas firme. Sim, respondeu o homem, envergonhado. Mas eu não podia recusar. Pagava bem, e eu não queria perder meu emprego. Rosa tomou notas, e Mac percebeu que aquela pequena oficina era apenas um elo de uma cadeia maior. Vitor Caim estava envolvido, mas provavelmente não era o principal instigador. Alguém acima dele estava puxando os cordões. De volta ao veículo, Rosa quebrou o silêncio. Sabe, Marcos, você tem um olhar incrível. Do jeito que você viu a sabotagem, ninguém mais teria percebido. Mac deu um sorriso cansado. Não é heroísmo. É só experiência. E às vezes essa experiência pode salvar uma vida. O veículo partiu, levando Mac e Rosa para a próxima etapa da investigação. A trama se complicava e o tempo se esgotava. Cada minuto que passava aproximava Vitor e seu misterioso patrocinador de mais uma manobra perigosa, e Mac sabia que a parte mais perigosa ainda estava por vir. O escritório de Jonathan Pierce estava banhado pela luz dourada da tarde. As enormes janelas ofereciam uma vista deslumbrante da cidade, mas nenhum panorama conseguia esconder a agitação lá dentro. Mac sentou-se em uma cadeira desconfortável, longe da janela, enquanto Helena observava cada movimento seu. Jonathan, ainda marcado pelo incidente do paraquedas, o encarou com uma mistura de curiosidade e descrença. Então, você está afirmando que não foi um acidente, disse Jonathan, cruzando as mãos atrás da cabeça. Me explique como morador de rua sabe mais sobre paraquedas do que meus próprios especialistas. Mac respirou fundo. Sua voz era calma, mas cada palavra carregava o peso da verdade. Porque eu trabalhei nisso, senhor. Eu sei quando algo está solto ou sabotado. Aquele cabo traseiro não teria aguentado. O senhor não estaria aqui se o galho não tivesse amortecido sua queda. Jonathan franziu a testa, o ceticismo ainda presente nos olhos. Mas Rosa Alvarez ao lado dele interveio. Não é uma teoria. Temos provas tangíveis, vídeos, testemunhas e até a confissão de um técnico pago para sabotar o equipamento. Mac abriu as imagens borradas e as exibiu na tela do computador. Jonathan inclinou a cabeça, examinando cada detalhe. Sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Alguém realmente havia brincado com sua vida, e não por acidente. E quem está por trás de tudo isso? Ele perguntou, com a voz mais grave do que antes. Vitor Caim, disse Mac, e provavelmente alguém acima dele. Um acionista ou sócio querendo tirar vantagem da sua queda para comprar suas ações, explicou Rosa. O silêncio reinou no escritório. Jonathan sentiu a magnitude da ameaça. Cada decisão que tomara, cada transação, agora poderia ser usada contra ele. Seu império, construído tijolo por tijolo, estava vulnerável. Helena, normalmente imperturbável, falou. E temos que agir rápido.
Se eles mexeram no paraquedas uma vez, podem tentar outra coisa. Temos que descobrir o plano deles antes que seja tarde demais. Jonathan, pela primeira vez, sentiu uma pontada de humildade. Virou-se para Mac com um olhar atento. Você salvou minha vida, Marcos. E agora está se oferecendo para me ajudar a frustrar uma conspiração. Por que eu deveria confiar em você? Porque não tenho nada a ganhar. Exceto que alguém sobreviva à loucura deles, respondeu Mac, olhando diretamente nos olhos de Jonathan. E sei como encontrar as pistas que ninguém mais verá. Jonathan pensou por um momento. Então gesticulou para Rosa. E certo, Marcos, você está conosco. Vamos descobrir quem realmente está no comando. Mac sentiu uma mistura de orgulho e tensão. A parte mais perigosa daquilo não era o paraquedas, mas a corrida contra um inimigo invisível e implacável. E agora ele não estava mais sozinho. Juntos, eles caçariam aqueles que acreditavam poder manipular a vida e a morte como em um jogo de xadrez. A noite caía sobre a cidade, lançando longas sombras entre os arranha-céus. Mac e Rosa estavam sentados em uma sala de arquivos em um escritório pequeno e discreto, cercados por pilhas de documentos e laptops. Cada evidência que haviam reunido até então abrirá uma porta. Mas o que estavam prestes a descobrir revelaria que sabotar o paraquedas era apenas o primeiro passo de um plano muito maior. Rosa apontou para um arquivo na tela. Vejam essas transferências bancárias, disse ela. Pagamentos ocultos para um mecânico autônomo, vinculados a uma empresa de consultoria de propriedade de Vitor Caim. Mas alguns valores estão desaparecidos, e outros estão vinculados a um investidor oculto. Mac estreitou os olhos. Então Caim não é o principal instigador. Ele está apenas seguindo ordens de um superior que quer matar Pierce. Rosa assentiu. Exatamente. E considerando o momento, isso não é apenas uma sabotagem para humilhá-lo. É uma tentativa de manipular o mercado e desestabilizar seu império imobiliário. Mac cerrou os punhos. Cada transação, cada detalhe técnico, cada fio manipulado se tornava um quebra-cabeça. Precisamos rastrear aquela voz acima de Caim, disse ele. Se não descobrirmos quem é, o próximo golpe pode ser fatal. Para encontrar mais pistas, decidiram revisitar a pequena oficina onde o técnico havia trabalhado. O homem arrependido deu-lhes mais detalhes, nomes de contas bancárias, contatos anônimos e até mesmo a menção de um misterioso financista que supervisionara a operação nas sombras. Temos que expor isso, disse Rosa. Mas teremos que ser discretos. Se Vitor ou seu patrocinador descobrirem, estaremos mortos antes mesmo de começar. E o Pierce? Perguntou Mac. Ele deve saber a verdade, mas em público pode entrar em pânico ou cometer um erro. Rosa sorriu levemente. É aqui que o seu papel se torna crucial. Você é quem vê o que ninguém mais vê. Você sabe identificar sabotagens, as pistas deixadas por aqueles que se acham invisíveis. Mac sentia a pressão aumentar. Cada evidência reunida era um passo mais perto da verdade, mas cada passo também trazia o perigo mais perto. Os conspiradores eram mais habilidosos e mais bem protegidos do que ele imaginara. Eles decidiram organizar um plano para se infiltrar em uma reunião privada entre Vitor Caim e seus cúmplices. Mac, discreto e determinado, seria a testemunha, pronto para capturar qualquer evidência comprometedora. Rosa coordenaria os detalhes legais e de segurança, enquanto Jonathan e Helena permaneceriam nos bastidores, usando sua posição para agir se necessário. É hora de atacar antes que eles ataquem, disse Mac, fechando o computador. A investigação estava tomando um rumo crítico. A conspiração era maior do que o esperado, e cada movimento precisava ser preciso. O perigo era palpável, mas para Mac, esta era a primeira vez em muito tempo que ele sentia que sua vigilância poderia realmente salvar vidas, e talvez até mudar o destino de um bilionário. A noite caíra sobre a cidade. As luzes dos arranha-céus cintilavam como estrelas artificiais, mas dentro de um luxuoso edifício Vitor Caim, a atmosfera estava longe de ser mágica. Mac, vestindo apenas um casaco escuro e um boné para se camuflar nas sombras, esgueirou-se pela entrada secundária do prédio. Rosa o havia instruído exaustivamente: infiltrar-se na reunião, registrar tudo o que fosse dito e sair sem ser notado. Um erro e ele poderia ser preso, ou pior. Lá dentro, a reunião estava a todo vapor. Vitor Caim, elegante e seguro de si, conversava com vários financiadores anônimos com contratos e transferências bancárias espalhados à sua frente. Os termos eram frios e precisos, cada palavra calculada para maximizar o lucro e minimizar o risco. Max se escondeu atrás de uma porta entreaberta, com a câmera em miniatura pronta no bolso. Seu coração batia forte. Cada passo, cada respiração podia denunciar sua presença.
O plano deve ser executado com perfeição, dizia Vitor, com a voz fria. Pierce precisa ser enfraquecido antes do fim do trimestre. As ações estarão ao nosso alcance. Mac sentiu uma fúria gélida percorrer seu corpo. Brincar com a vida de alguém, orquestrar sabotagens para obter ganhos financeiros. Ele já vira pobreza e injustiça nas ruas. Mas aquilo estava além de tudo que havia imaginado. Ele registrou cada palavra, cada número, cada plano meticulosamente. Então Vitor mencionou o nome de um investidor misterioso, nunca mencionado publicamente, que estava manipulando os detalhes nas sombras. Mac anotou tudo, entendendo que esse número era a chave para a conspiração. De repente, ouviu-se um barulho atrás dele. Alguém acabará de passar no corredor. Mac congelou, prendeu a respiração. Escondeu-se atrás de uma coluna, segurando o coração. O guarda passou com ar indiferente. Mac soltou um suspiro silencioso, mas sabia que cada segundo naquele lugar aumentava o risco de ser descoberto. Depois de quase 1 hora, ele havia registrado tudo. Vitor Caim planejando a queda de Jonathan, transferências ilegais e a manipulação técnica do paraquedas. Era a prova irrefutável de que ele precisava. Ao sair, Mac sentiu a adrenalina se esvair, substituída por uma tensão constante. Sabia que Vitor não ficaria parado depois de ser descoberto. O preço da coragem acabará de subir. Ele agora era um alvo, mas com essa evidência, poderia salvar Jonathan e expor a conspiração. De volta à casa de Rosa, eles revisaram as gravações. Cada palavra dita, cada transação detalhada confirmava suas suspeitas. Caim estava longe de ser o principal instigador, mas era o principal executor. O investidor mascarado permanecia elusivo, mas Mac e Rosa agora tinham armas concretas. É tudo o que precisamos fazer para agir, disse Rosa. Mas será necessário um confronto, e teremos que estar preparados para tudo. Mac assentiu com o olhar determinado. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se útil para algo maior do que sua própria sobrevivência. Iria arriscar a vida para proteger Jonathan e expor uma conspiração que ameaçava não apenas um bilionário, mas uma cidade inteira. A noite estava densa e pesada quando Mac, acompanhado por Jonathan e Rosa, entrou na sede secundária de Vitor Caim. As luzes fracas projetavam sombras sinistras nas paredes, e o ar vibrava com uma tensão palpável. Mac se apegava firmemente às gravações que revelavam cada detalhe da sabotagem e da manipulação financeira, enquanto Jonathan mantinha seus instintos empresariais aguçados, pronto para agir ao menor movimento hostil. Vitor Caim, surpreso, mas não intimidado, levantou-se lentamente de sua cadeira de couro preto. Seus olhos brilhavam com fria arrogância. Então você é o homem que acha que pode me impedir, disse ele bruscamente. Você não sabe com quem está lidando. Assim respondeu Mac calma, mas energicamente. Eu sei exatamente quem você é e o que fez. Você sabotou um paraquedas para manipular um bilionário, e colocou a vida dele em risco por lucro. Rosa, ao seu lado, reproduzia as gravações em um laptop. A voz de Vitor, clara e detalhada, ecoava pela sala. As evidências eram irrefutáveis. Vitor empalideceu um pouco com suas próprias palavras, mas rapidamente recuperou a confiança. E daí? O que você pode fazer? Você é só um morador de rua que anda mexendo nas minhas coisas. Jonathan, que até então estivera em silêncio, deu um passo à frente. Sua voz ressoava com a autoridade de um homem acostumado a comandar impérios. Podemos derrubar tudo. Suas contas, seus parceiros, tudo. E faremos isso se você fizer o menor movimento contra mim. Mac sentiu a tensão aumentar. Vitor Caim deu um passo para trás, os dedos agarrando a mesa. Você não entende, disse ele com os olhos brilhando de raiva. O investidor atrás de mim jamais deixará você fazer isso. Então está na hora de ele perceber que a vida das pessoas não pode ser comprada com dinheiro, respondeu Mac. Você apostou com vidas, agora tem que arcar com as consequências. Um silêncio pesado se instalou. Vitor, realista, sabia que as evidências eram irrefutáveis. Cada manobra, cada sabotagem havia sido registrada. Mac e Rosa haviam transformado as evidências em armas. Jonathan, calmo, mas vigilante, observou Vitor até que ele finalmente abaixasse a cabeça. Muito bem, disse Caim em voz baixa. Você venceu esta batalha. Mas ela ainda não acabou. Jonathan se aproximou. Por enquanto, coopere, ou será exposto publicamente. Cada palavra, cada transação, será revelada ao mundo. Mac deu um leve sorriso. A adrenalina não havia diminuído, mas a sensação de realização era imensa. Juntos, eles haviam frustrado uma conspiração que poderia ter custado a vida de Jonathan e desestabilizado seu império. Vitor Caim, ciente de sua derrota, assentiu lentamente.
Mac sabia que as ameaças não tinham fim, mas por enquanto a justiça e a prudência haviam prevalecido. E nessa vitória inesperada, um morador de rua acabará de provar que às vezes, aqueles que ignoramos podem mudar o curso dos poderosos. Nos dias que se seguiram, a tensão se transformou em ações concretas. Jonathan Pierce reorganizou suas equipes, aumentou a segurança em suas empresas e moveu ações judiciais contra Vitor Cain. Mac, por sua vez, tornou-se uma presença discreta, porém respeitada, nas sombras do escritório de Jonathan. Seu papel havia mudado. Ele não era mais um mero observador da cidade, mas um protetor daqueles que se consideravam invencíveis. Sabe, Marcos, disse Jonathan certa manhã, enquanto caminhavam pelos escritórios, você salvou a minha vida e talvez a do meu império. Não sei como lhe agradecer. Mac deu de ombros modestamente. Eu só fiz o que qualquer pessoa com um mínimo de consciência faria. Mas, obrigada por acreditar em mim. Helena sorriu. E nós garantiremos que você tenha um lugar seguro. Você merece mais do que as ruas. Para Mac, aquelas palavras eram mais preciosas do que qualquer fortuna. Ele passará anos sobrevivendo nas sombras, invisível para o mundo. Hoje ele era reconhecido por sua coragem, vigilância e determinação. Algumas semanas depois, Jonathan ofereceu uma recepção em sua cobertura. Os convidados de prestígio se maravilharam com a vista da cidade, mas a verdadeira estrela da noite sentou-se discretamente a um canto, Marcus Thompson. Ao Marcus, disse Jonathan, erguendo o copo. Aquele que nos lembrou que coragem e honestidade podem vir de qualquer lugar. A multidão aplaudiu, mas para Mac, os aplausos não foram a maior recompensa. Foram reconhecimento, segurança e, acima de tudo, a sensação de ter encontrado seu lugar em um mundo que o ignorou por muito tempo. Vitor Cain havia sido exposto e processado, e sua influência se esvaiu rapidamente. O misterioso investidor mascarado foi identificado e neutralizado graças às evidências acumuladas por Mac e Rosa. O império de Jonathan estava estável novamente, e o bilionário aprenderá uma lição de humildade. Às vezes, são os imprevistos que fazem a verdadeira diferença. Mac, agora alojado e respeitado, contemplava a cidade do terraço da cobertura, com um sorriso discreto no rosto. Ele havia vivido nas ruas, na pobreza e no perigo, mas encontrara seu valor nas ações, não na riqueza. E naquela improvável mistura de coragem, sorte e justiça, ele sabia que sua vida havia mudado para sempre.